Nós todos aqui novamente, coisa boa. Recebemos abraços, já estávamos conversando, aquecendo, isso é muito bom para nós, né? E hoje nós estamos no 124º encontro. Roda de conversa, preocupações excessivas. Será que a gente tem preocupações? Será que elas são excessivas? Nós vamos conversar um pouquinho, não é? E hoje pela manhã, eu já fiz uma provocação, né, enviando um videozinho para vocês, que é uma passagem ali de Jesus conversando com os seus discípulos, e é um convite para nós, né? Afinal de contas, Jesus conversa conosco o tempo todo. Agora, é necessário que a gente também converse com ele. E quando a gente para conversar, abre um horizonte tão grande, tanto no campo emocional, no campo espiritual, como no campo cognitivo. Então, nós temos muito que agradecer por esse encontro, porque todas as vezes que a gente entra nessa sala, nós sabemos que nós vamos ampliar o nosso conhecimento, mas vamos sair aquecidos daqui, sentindo os bálsamos que a espiritualidade maior vem nos trazer, né? Esses mensageiros de Jesus vêm nos trazer. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Ô Priscila, você não faz a prece para a gente, por favor? Faço sim. Obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, pensar no nosso mestre, nosso modelo e guia, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos com o mesmo objetivo de nos aprimorarmos moralmente, espiritualmente, pedindo para que Deus nos guie sempre a cada passo, a cada momento agitado em nossas vidas, de ansiedade, de preocupações exageradas que muitas vezes nós temos. Nós queremos pensar no amanhã, sendo que a hora seguinte ainda nem passou. Pedindo para que os amigos da espiritualidade estejam presentes nessa reunião, fazendo com que seja o melhor possível para que nós possamos entender, compreender e, mais do que isso, que a gente possa colocar em prática todo o aprendizado nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. A Ângela chegou. Boa noite, Ângela. Gisele, Eliane, sejam bem-vindas. Boa noite para todos. Excelente noite. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar do vídeo que vocês receberam de manhã, como foi. Vamos falar desse tema aí, das preocupações excessivas, que a gente já liga a gente faz a ligação, né, para a ansiedade, mas acho que ninguém aqui na sala é ansioso, né? Todo mundo é tranquilo, todo mundo é zen, não é? Luciana, você comentou comigo que você vai fazer uma leitura para contextualizar, né? A fala aí de Jesus, está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Boa noite a todo mundo. Quando a Rosana colocou, como ela disse, fez a provocação de manhã, eu falei para ela, nossa, Rosana, essa é uma parte que me toca. Em algum outro momento dos nossos encontros, eu já mencionei essa passagem para ela. E ao longo do dia você vai pensando, né, porque você foi colocada uma situação para você e me veio essa passagem, a qual eu gostaria de ler. Ela se encontra no livro do Eclesiastes, da Bíblia, e é um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar,
tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, junto com esse texto, com o vídeo que a Rosana mandou, e juntando com esse texto, o que eu penso de tudo isso, né? Nós temos que fazer um exercício espiritual muito grande, que exige da gente. Aí nós percebemos que a nossa caminhada, ela é longa, né? Quer dizer, não sei se alguém tem essa facilidade, mas, né, a caminhada é longa, porque entender que eu não devo me preocupar exageradamente, que a cada coisa existe o seu tempo debaixo do céu. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, existe tempo para tudo. Este entender é um exercício espiritual muito grande, o que pode nos levar à ansiedade, à depressão e algumas outras coisas, né? Cada um tem o seu. Então, ao mesmo tempo, eu entendo que esse abandonar-se em Deus, esse deserto que nós vamos ter em Deus, essa entrega em Deus, em confiar que tudo será providenciado para nós no tempo certo, desde que a gente também haja nesse tempo certo, com moralmente falando tudo certo, essa é a parte difícil, né? Talvez, entre aspas, talvez, né? Acho que depende da situação de cada um. Mas esse entender, esse exercício, porque, né, eu vou entrar no tempo de Deus, que é o Kairos, e eu tenho o Cronos, que é o tempo do homem. A gente vive nessa ansiedade, eu quero tudo para hoje, quero tudo para hoje, quero para hoje, quero para hoje, quero resolver aquilo. E, às vezes, tem coisas que não se resolvem. A gente passa a vida pensando, quando eu me aposentar, quando não sei o quê, quando eu não sei... Gente, e o momento de hoje? Como que eu estou vivendo? Né? Entender que cuidar do espírito tem que ser tão valorizado o quanto cuidar do nosso bem material. Nós precisamos desse bem material. A gente precisa morar, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos estudar, trabalhar, mas eu preciso cuidar da minha parte espiritual. Então, eu entendo que, assim, Deus, Jesus coloca para a gente, tem tempo de tudo, tem tempo de tudo. Até esse nosso tempo de amadurecer, sabe? Né? Até esse tempo de entender que as coisas debaixo da terra, elas vão ser propícias no momento certo. Aí me remete a uma outra citação. Deus escreve certo pelas linhas tortas. A vida da gente é muito torta, né? Ela tem coisa que a gente precisa ir trabalhando, até a gente se acertar, até a gente entender aquilo. E quanto tempo, às vezes, demora para ver que tudo deu certo, né? Tudo acabou dando certo. Então, é um exercício diário, é um exercício de trabalho espiritual. O que eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos procurando esse crescimento, procurar sermos melhores, para que esse tempo aconteça num tempo que a gente pensa, né? Num tempo que a gente consiga colher alguns frutos. Não sei quando a gente vai colher, mas a gente colhe. Mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno, diariamente nós colhemos os frutos. Nós entendemos as preocupações, às vezes, quantas vezes, gente, a gente ficou lá assim, nossa, isso, aquilo. Daqui a pouco você não aguenta mais pensar sobre isso. Senta, a solução cai no seu colo. É Deus agindo. É Jesus agindo na nossa vida. Que se a gente está fazendo certo, vai voltar certo. Mas algumas coisas, elas vão demorar. Então, essa entrega, é como a gente se entrega aqui agora, nesse momento. A gente está se entregando para esse nosso cuidado espiritual, cuidado de Deus para conosco, cuidado de Jesus para conosco. Nós estamos nos entregando. Então, nesse momento que eu estou aqui, eu tenho que realmente estar aqui. Eu não posso estar pensando o que vai acontecer amanhã, às 7 horas da manhã, na hora que eu chegar para trabalhar.
Amanhã, a hora que eu chegar às 7 horas para trabalhar, eu tenho que pôr em prática o que a gente aprendeu, o que a gente quer crescer. Mas cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora. Então, é a confiança. Eu tiro muito dessa passagem, dessas duas passagens, que é assim, essa confiança em Deus. A nossa fé tem que estar ali, tem que acreditar, porque Deus não vai nos abandonar. De um jeito ou do outro, as coisas acontecem na hora que ela tem que ser, né? Acontecendo na hora que ela tem que ser, aí eu tenho que voltar com outro exercício. O que Deus quer dizer para mim? O que eu aprendi com aquilo? Por que a demora ou por que rápido? Né? Mas entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus e tudo que Ele nos traz vai nos ajudar. Não é fácil de modo algum, mas é aquilo que eu disse, por isso que a gente está aqui. É o exercício espiritual, é o exercício diário, é o exercício da caridade, como foi discutido essa semana, é o exercício de tudo, para a gente poder entender isso. Então, é uma parte que me toca e muito. Ele fala dos lírios, né? A gente, para pensar, não precisa ir tão longe pensar nos lírios que estão lá nos campos. Então, quase todo mundo tem uma árvore com orquídea. Gente, quem joga água na orquídea? Eu não jogo nas minhas que estão aqui na palmeira. Mas elas vivem dando flores. Quem está cuidando dela? Olha o cuidado de Deus para comigo. Eu vou lá e olho, nossa, que flor linda, olha como está bonito, chama o marido, vem ver, olha que flor, tiro foto, mando flor para uma, mando foto para outra. E aí, foi cuidada. Será que não vai cuidar de mim? Vai. É só eu fazer certo. Eu preciso me abandonar, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. E é isso que eu acredito que nós estamos fazendo aqui, para melhorar isso da gente. Ai, Rosana, acho que eu falei bastante. Obrigada, Luciana. É interessante a gente perceber, né, que as lições de Jesus vão tornando, né, uma proporção tão grande à medida que a gente vai evoluindo, né? As lições estão aí há muito tempo, só que à medida que a gente vai aí prestando atenção, aquele determinado momento que a gente vive, que a gente valoriza, a gente assiste ali, vê uma parábola, uma passagem, uma discussão sobre, aí toma uma proporção grande, né, dentro do nosso coração. E falar para nós aqui desse grupo, que tem as preocupações com tanta coisa, né, lá no fundo da alma, e ver uma passagem dele que ele fala, é como ele falasse, calma, calma, está lá nosso Pai protegendo a todos nós, então não se preocupeis com os dias de amanhã, cada dia o seu ofício, né, cada dia o seu mal, porque amanhã você vai ter o cuidado de amanhã, então cuide agora, né? Mas a nossa educação, a nossa cultura estimula, né, esse lado da gente, da correria, de pensar sempre depois, não é? A gente não tem uma cultura, uma educação voltada para nós mesmos, nosso crescimento, a valorização do auto-amor, do autoconhecimento. A gente tem para o conhecimento do intelecto, né? Investe-se muito nisto. Mas esse investimento do sentimento, olha, a dificuldade que a gente tem de se observar o sentimento que você tem dentro de você e ir trabalhando esse sentimento. De repente, a gente começou a fazer esses exercícios de determinada idade cronológica, né? Na idade mais de adulto, quando criança não. Por que não nas escolas já não trabalhar isso com as crianças? Não é? A arte traz muito isso, não é? Ô, Rosana, você falando aqui, acabei me lembrando até a própria oração do Pai Nosso, né? O nosso de cada dia nos dá hoje, de cada dia. Cada dia, né? Exatamente, isso mesmo. Mas vamos lá. Ângela. Boa noite para todos de novo. Então, eu fiz uma ligação muito interessante, uma reflexão muito interessante com um estudo que nós fizemos hoje lá no centro, Guilherme e eu, sobre a gente ser servos ou ser filhos de Deus. Porque servos é quando a gente se liga
tanto na matéria, entra em depressão, entra ansiedade, entra os conflitos emocionais, porque a gente está preso em conseguir isso, conseguir aquilo, a gente quer que se resolva tudo, eu tenho que obter tal coisa, eu tenho que conseguir, eu tenho que trabalhar bem, eu tenho que conseguir um dinheiro para arrumar um carro, eu tenho que... Sabe, a gente está presa na matéria demais. Então, quando a gente está muito preso na matéria, a gente se torna servo da matéria. E a gente pensa em Deus, mas é muito volúvel. Eu penso aqui em Deus, aqui no centro, ou na igreja, ou a hora que eu faço evangelho, eu penso em Deus. Mas daqui a pouco eu estou presa de novo, vem aquela ansiedade que eu tenho que resolver tudo. Eu não consigo ter paciência. Mas se a gente aprender a ser filhos de Deus, a gente não vai ter mais essas preocupações, essas pré-ocupações da nossa mente, porque nós vamos refletir os ensinamentos de Jesus que nos levam na verdade, que nos levam no caminho de nosso Pai. Então, nós temos que começar a pensar, a tomarmos mais consciência de que, se nós formos filhos, nós vamos ter paz, nós vamos ter tranquilidade, nós vamos pensar no mundo maior, não no mundo que é muito rápido, que é muito ilusório, que passa rápido, não que a gente se distancie de todos, socialmente, familiares, não, mas a gente não vai se prender tanto. E tem aquela frase maravilhosa, entrega a tua vida a Deus, confia nele e o mais ele fará. É tarefa diária que a gente tem que fazer na nossa mente, no nosso coração. Porque o Filho de Deus, Jesus ensinou que ele tem que ter consciência das suas escolhas. Ele tem que procurar refazer o seu eu, a sua reforma íntima, para ele lembrar quem ele é e para que ele está aqui. Então, quando a gente aprende bastante que todas as dificuldades chegam e elas são passageiras e a gente continua confiando, não entra em desespero, isso é ser filho de Deus. Eu estou aprendendo. Eu achei que isso tem muito a ver com a lição de hoje, com essa reflexão de hoje que nós estamos fazendo. Ou a gente é servo, esse servo passageiro, ou a gente é filho de Deus, aonde a gente vai confiar e não vai se desesperar nunca, vai confiar, tá? É isso só, obrigada. Obrigada, Ângela. Vanessa, você está aí, Vanessa? Eu estou Coisa boa. lutando com uma coriza que está me tirando a paciência hoje. Ela falou, nossa, isso serviu para mim. Serve para todos nós, né, Vanessa? E vocês sabem, gente, boa noite primeiro, que a Rosana só me chama para falar sobre o que eu não domino nem de longe. Parece que ela sabe, assim, eu vou pedir ela para falar, vamos ver. Então, eu queria partilhar com vocês, mas para verbalizar e criar uma nota mental, para que eu possa aprender também algumas coisas. Que pensando nessa partilha de hoje, eu tomei consciência, né? Não que eu não a tivesse, mas a gente não para pensar nisso. Sobre as preocupações. Eu acho que as preocupações são extremamente necessárias, na dose certa. Porque as preocupações, elas trazem para a gente uma reflexão para a gente identificar talvez possíveis problemas, trazer possíveis soluções, desde que não tome a nossa saúde, não consuma nossas horas do dia, não nos torne improdutivos, né? A preocupação excessiva é, como todo excesso, né? Prejudicial. E aí eu me peguei hoje pensando, por que eu andei sumida do grupo essa semana? Quando eu comecei a fazer faculdade pela primeira vez, comecei já
fora da idade, né? Comecei a faculdade com 26 e no meu primeiro TCC eu desenvolvi uma insônia pelo excesso de preocupação, de autocobrança. Minha média era ótima na faculdade, 92, mais ou menos. Tirei 90. Fiquei 2 semanas sem dormir. E aí era uma preocupação? Era algo que podia me prejudicar? Absolutamente não. Mas o excesso daquilo, querendo que o TCC fosse perfeito, com o trabalho, com a rotina da família, com os filhos pequenos ainda, desenvolvi uma insônia, que não sarou até hoje. Estou no terceiro curso da faculdade já, e agora eu estou fazendo mais um TCC. E aí eu tomo um remédio para dormir também, né? E esses dias a minha psicóloga pediu para eu tomar só meio, porque eu tô tendo falha na memória, né? E aí eu tomei meio. Eu passei uma semana acordada. Como? Preocupação. Acordava no meio da madrugada, me preocupando com coisas assim, absurdas. O futuro que eu tô falando assim de 10 anos. Eu me peguei fazendo uma conta de quanto dinheiro eu preciso ter guardado para ajudar o Bernardo a pagar a faculdade dele. Ele está no 4º ano do fundamental ainda. E eu fazendo uma conta na calculadora e pensando como que eu vou guardar esse dinheiro e ainda ajudar os meninos a comprarem o carro. A minha mais velha tem 13. Olha como que isso estava me deixando improdutiva agora. E aí a qualidade do TCC vai embora, a absorção do conteúdo da matéria, o sono. Então, eu estou preocupada demais com o futuro distante e o hoje está indo embora. Eu não vejo o dia passar. Quando eu assusto, já são 10 da noite. Eu preciso dormir para acordar 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, eu tenho a consciência de que as preocupações, elas são pessimistas. Não tem uma preocupação que diga, vai ser tudo bem. Isso não é uma preocupação, isso é uma solução, né? Eu vou ter ali não sei quantos R$ 1.000 para pagar a faculdade dele. Isso não é uma preocupação, é uma solução. Então, a preocupação, ela é pessimista. E como todo pensamento pessimista, consome a gente em outras áreas. O corpo pede, né? Arrego. Então, começa ali uma dor no corpo, começa essa falta de sono, a falta de memória. Começa ali eu falo antipatia social, né? Que não tenho paciência, não tenho tempo para socializar, às vezes nem com a minha própria família. E vira uma bola de neve. Então, uma preocupação excessiva, ela consome o hoje também. E aí, você sabe o que eu trouxe de reflexão, Rosana? Que eu achei até engraçado. Eu não estou preocupada com o amanhã ou com o curso dessa semana. Por quê? Porque isso eu já me preocupei 1 mês e meio atrás. Então, o meu amanhã já está todo organizado. Por quê? Porque 1 mês e meio atrás eu fiz isso. Então, eu não consigo me preocupar só com o hoje. Eu preciso aprender. E olha, eu não estava preocupada com isso. Agora, essa preocupação na dose certa me trouxe essa reflexão para que eu corra atrás de aproveitar melhor o meu tempo, otimizar as minhas preocupações para que elas sejam somente as necessárias, né? E citando esse exemplo da faculdade do Bernardo, que isso não seja uma preocupação, seja um sonho. Quando ele estiver, vai ser bom demais, mas agora eu não posso fazer nada. A preocupação excessiva, ela acontece quando você perde o controle sobre a expectativa. Se você tem controle, é uma preocupação imediata. Você sabe o que você vai fazer amanhã, você vai saber o que você vai fazer para pagar o boleto de segunda-feira, isso é uma preocupação. Agora, ela se torna excessiva quando você não tem controle sobre aquilo e tenta simular situações que você nem sabe se vão acontecer, são hipotéticas, né? E aquilo ali consome tanto da gente que vai embora a saúde, vai embora os dias, vai embora o lado espiritual, porque haja prece, né? Se a gente não se embasar no ensinamento de Jesus, no Evangelho, na partilha do grupo com a doutrina acolhedora que o Espiritismo traz para mim, a gente perde um pouco a estribeira mesmo.
vou desacelerar, vou fazer um compromisso comigo essa semana para desacelerar. Então, Vanessa, que bom que nós trouxemos esse tema, né? Porque o primeiro Nossa, passo, foi providencial. é a gente tomar consciência, né? E nós estamos tomando consciência de tantas coisas, né, gente, que a gente anda tomando consciência, né? E hoje falar sobre isso, né? Então, a gente fica lá, se projeta para um futuro, e vive aquele futuro e não investe no agora, né? E aí, Guilherme, o que você tem para contar para a gente, Guilherme? Boa noite para todos. Adorei o comentário da Vanessa. Não sabia que mineiro tinha preocupação assim. Estava me lembrando quando eu estava falando um ditado, se eu não me engano, um ditado indiano que diz assim, que há momentos é difícil entender o homem aqui no sentido de humanidade. É difícil entender o homem que quando jovem, nessas preocupações excessivas, e que teria que ser na dosagem, certo, como diz a Vanessa, quando não é, quando o jovem, ele perde a saúde para juntar dinheiro. E depois de um determinado ponto na vida, ele precisa gastar todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. Vive ansiosamente no futuro. E por isso, acaba não vivendo nem o presente, nem no futuro. E o pior, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então, esse evangelho de Mateus, né, que cada dia bastem as suas preocupações e que não vos preocupeis em excesso com o dia de amanhã, é claro que nós estamos encarnados e as preocupações, elas são realmente necessárias. Um equilíbrio entre aquilo que eu desejo nas buscas das coisas da matéria, que fazem parte do processo, mas como eu gostei do termo que a Vanessa usou, não pode ser uma preocupação excessiva, ela tem que ser na medida certa, na dose certa, para que a gente não viva esse futuro esquecendo do presente que torna-se essencial, é onde realmente nós vivemos, né? E depois a Vanessa pega uma carta aí de Guimarães Rosa, que é um amigo dela mineiro, ele fala exatamente isso no final da vida dele, ele manda uma carta para um amigo chamado Guilherme, esqueci o sobrenome dele, falando exatamente de que quando chega a consciência, a maturidade, ele começou a sentir prazer mais por aquilo que está mais tangível, não simplesmente físico, mas sensação de bem-estar, de estar no controle. Porque a ansiedade faz com que a gente perca o controle. A ansiedade é um medo de algo que não aconteça. Mas o seu corpo acaba reagindo exatamente a algo que não aconteceu, mas como tivesse acontecendo, porque ele não detecta. Ele não distingue o que é real do que é imaginário, mas a reação é a mesma. Então, Guimarães Rosa diz assim para o amigo, e quase no final da carta, a carta é bem interessante. Ele diz assim, que sinto fome de coisas sólidas, mas eu tenho ânsia de viver apenas as essenciais. Então, o que é essencial no momento em que eu preciso viver essa experiência comigo? Né? E ele continua assim, que acho que é o momento mais poético da carta dele, quando ele vai dizer que chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Nós eternizamos cada momento. André Luiz chama isso de cristalização mental. Nós cristalizamos todas as experiências, as boas e as ruins. Tenho certeza que as boas são melhores tempos vividos, mas são as dores e as aflições que mais são cristalizadas. Eu acabo vivendo a mesma dor várias vezes. É o que vai trazer a culpa e os ressentimentos. O ressentimento é ressentir, é viver novamente aquela experiência que machuca. Sendo que muitas vezes nós acabamos esquecendo de viver aquela experiência gostosa que faz a vida realmente valer a pena. Né? Quando nós estamos tristes ou em excesso de preocupação, é bom fechar os olhos. Lembrar que quando a gente comia bolinho de chuva na casa da avó, quando ela fazia aquela pipoca, ou quando a gente ia comer queijo na casa da avó, lá em São Bento do Sapucaí, né? Que coisa maravilhosa.
não Precisa permita. vir de novo. Vou de novo. Precisa vir novamente. A Rosana também, todos vocês, estão convidados. E vai ficar cristalizado na memória, porque a gente não perde esses momentos. Então, é o equilíbrio da vida entre aquilo que lhe faz bem e aquilo que lhe machuca. Então, nós estamos vivendo exatamente para que os benefícios das pequenas vivências, as coisas mais simples, que a gente se reúne, que a gente se conversa, e esses nossos encontros ficam na nossa memória. Cada um aqui marca um dia de um encontro que lhe fez bem, e a gente revive isso. Então, não permita que a vida apague o teu melhor brilho nos teus olhos, porque tudo é por um pouco de tempo, ele é rápido. A vida física é rápida demais. Então, nós temos todo o tempo dessa noite, e a Vanessa vai dormir bem essa noite, e você não precisa, acho que nem de comprimido, viu, Vanessa? É só você viver a experiência do momento, sentir-se plena como espírito. E como diz Mateus, então, deixa as preocupações de amanhã para amanhã. E passa a viver as experiências do agora, que eu acho que a vida sorri para a gente de forma diferente. Encerro um pensamento de Charlie Chaplin, que diz assim, que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, dance, sorria, chore, vive intensamente cada minuto, antes que a peça termine, a cortina se feche, sem aplauso algum. A vida é digna para sermos felizes, que assim seja. Sim, seja. O Guilherme estava lembrando aqui, faz tempo isso, quando criança, né? E parecia que o tempo era tão longo, né? Demorava para passar o dia. E quando era Natal, do Natal para o Ano Novo, né? Réveillon, uma semana demorava. Hoje é um piscar de olhos, não é? Eu estava me que não tinha lembrando. preocupações, né, Rosana? Exatamente. Brincava, né? A gente brincava horas e horas na rua, né? Que delícia que era brincar naquela rua, asfaltada já, mas tinha muitos, né? Que nem asfalto tinha, coisa boa, se sujava todo. E como que a mãe chamava a gente? Ela ia no portão e gritava: "Ah, Rosana!" Não era assim? Não era? E hoje a gente pega o carro, anda aqui pela cidade, a gente já não vê mais isto, né? Então, será que as nossas preocupações, será que não é muito investimento no ter e pouco no ser, né? Porque a gente quer tão consumir as coisas, né? E o tempo vai consumindo, porque você quer ter as coisas, quer trabalhar, quer isso, aquilo. Tem gente que está trabalhando aí 16 horas, não é? Trabalhando uma rotina bem, bem ampla, né? Digamos assim. E aí não vai ter muito tempo ali para a família, para sentar, né? Você come, às vezes vai sentar assim, você não senta. Não é um almoço de domingo, né? O dia de semana é aquela coisa corrida, porque tem hora. Quando você vem almoçar com a família, às vezes nem dá para almoçar com a família, às vezes tem que levar. Hoje em dia é muito comum, né? Levar marmitinha para o trabalho. Então, a rotina nossa está mudando muito. E se a gente não tomar cuidado, ela nos engole, né? Nesse sentido. Rosana, fica a dica aí para, talvez, para o próximo encontro. Traga uma história desse momento de jogar taco na rua. Ai, eu vou o ter. pé no prego. Por exemplo, o Gustavo roubava caqui do vizinho, então dava uma Ah, o confusão. Gustavo tem cara, não. Ele não tem cara de roubava caqui, nem jogar, e nem estilingue no passarinho. Ai, que dó, né? Nem andava de carrinho de rolemã, eu acho. Ah, eu tenho boas recordações de alguns anos atrás. E o Guilherme lembrei disso, né, Guilherme? O quê? Mas de brincadeiras? Não. Muitas coisas vividas com escola, com tudo. O Guilherme me ajudou muito. Sim, legal, isso é bom. Ô, Rita, indo em Pará, que Minas, né? A Vanessa estava contando. Como é em Pará? Pará a gente toma muito banho de chuva. Ai, coisa boa. Estava lembrando das vezes em que eu ficava brincando na rua com os meninos. Fui uma menina muito levadinha, assim, subia em árvore, escalava telhados, então era tudo muito bom. Eu estava analisando, pensando aqui, né? Eu sou professora de ensino médio, trabalho com adolescentes,
E um dos temas que eu vou trabalhar, um dos conteúdos que eu vou trabalhar semana que vem é a sociedade do consumo, né? Então, aí eu lembro de Jesus, quando ele diz que ele venceu o mundo, né? Nós estamos no mundo encarnados, espíritos encarnados, estamos aqui para viver essa experiência da carne, de estarmos no século XXI, numa sociedade, como a Rosana até tocou, né, da valorização do ter em detrimento do ser. Aí nós vamos trazer um cara, um filósofo, Zygmunt Bauman, que fala de uma modernidade líquida, né, que nós estamos vivendo, tudo é volátil, tudo é muito rápido, e a gente fica preocupado com tudo. Será que o que vai acontecer daqui a algum tempo? E eu estava lembrando dos meus alunos que estão com esse processo de ansiedade também, né? Eu vou levar até para eles as experiências colhidas aqui, mas é interessante porque nós estamos vivendo um tempo em que nos pede que a gente faça o caminho de volta, que é o caminho para dentro, e ao mesmo tempo nos estimula a sempre correr atrás do ter cada vez mais, né? E quando eu quero tal coisa, e quando a gente corre e consegue tal coisa, aquele objeto não nos dá mais o prazer que nós buscávamos, aí a gente vai em busca de um novo, e cada vez mais, cada vez mais. E eu já fazia umas reflexões a esse respeito. E depois que o meu filho volta para casa, né? Já estou caminhando para os 7 meses que o Iago voltou para casa, eu não tenho mais preocupações, gente. Acreditem? Toda aquela preocupação que eu tinha de deixar, e me lembrei da menina falando do filho dela, né, de guardar o dinheiro, a Vanessa, para ele, eu não tenho mais. Eu tenho um misto assim, de uma sensação de que eu cumpri o meu dever, porque ele voltou, e né, ninguém volta sem a sua hora certa, né, a gente sabe disso. E aí agora eu estou assim, eu estou em busca de preocupação, porque eu não tenho mais. A minha preocupação, eu vivi 30 anos para ajudar meu filho no processo dele de viver. Então, a gente vivia ali em torno, né, trabalhando, eu e ele, marido, ele tinha uma má formação, como algumas pessoas aqui já sabem. Então, eu vivia em torno de dar todo esse apoio para ele. Mas a gente sempre conversava sobre isso, sobre voltar, sobre que nós não éramos daqui, né, que nós somos de outro lugar. E, às vezes, a gente está nesse limiar, né, de sermos eternos e, ao mesmo tempo, estarmos encarnados, de sermos servos ou somos filhos. O que nós vamos escolher ser? Essa é a pergunta que eu me fiz. O que eu escolho ser? Servo ou filho? Porque servo a gente já está aqui louco, escravizado pelo consumo, né? Escravizado por essa sociedade que você precisa ter para ser prestigiado. Você deixa de ser alguém, um cidadão, para você ser um consumidor. Se você observar, o direito que mais cresce é o direito do consumidor. Querem juntar tudo num só documento. Daqui a pouco nós seremos um cartão de crédito, como é nos Estados Unidos. Nós seremos um cartão de crédito. Só em busca isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais ansiosos, das crianças aos jovens, aos adultos e até chegando aos idosos. A gente está sempre correndo em busca de encontrar algo e a gente nunca encontra esse algo. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele dá receita para a gente, né? Para a gente vencer a ansiedade, que ele já nos ansiedade. E a pior que a gente disse assim, antes de vir para cá, né? A gente disse: eu vou lá, eu vou dar conta, eu estou preparado para estar no século XXI, com todas essas questões ambientais pipocando aí, né? Com toda essa ansiedade que a gente vive naquela situação, síndrome do pânico, depressão, e todas essas situações a gente disse: não, a gente vai dar conta. Não, eu vou lá porque eu sou corajosa, eu vou passar por esse período, por esse século XXI, por essa revolução planetária, né? E a gente está vendo que a gente precisa fazer esse caminho de volta para dentro da gente.
Lembro também de uma passagem, eu não sou muito boa de guardar versículos, sabe, gente? Mas eu lembro que Jesus estava visitando, era Marta e Maria, não sei se vocês lembram dessa passagem, onde uma estava preocupada em fazer a festa e arrumar o jantar e preparar tudo, e a outra estava do ladinho de Jesus, só escutando o que ele dizia. Aí a outra se reclama, mas Jesus, mestre, eu estou aqui atarefada, mande que, não sei se é Maria ou Marta, eu posso até confundir o nome, mas era uma delas, que ela venha me ajudar. E aí ele disse, fulana, que eu não me lembro o nome, estou falando para vocês, ela escolheu a melhor parte. Aí eu fiquei me perguntando, qual é a parte que nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo viver no mundo e superá-lo, ou nós estamos mergulhando cada vez mais nessa situação, né? Eu até brinco com os meus alunos quando eu trabalho propaganda, né? Nós estamos, eu acho que aqui a gente lembra da propaganda da Garoto, quando vinha com daquele batom, lembram? Que eles diziam assim, compre batom, e a gente ficava hipnotizada, né? Que a menina ficava hipnotizada vendo aquele batom, e a gente quer cada vez mais consumir. Eu acho assim, gente, eu acho que a gente está passando a gente, na verdade, nós aqui, nós estamos saindo da hipnose. Por isso que nós estamos nos perguntando, por que a gente está ansioso? Eu tenho que desacelerar. Isso eu tenho que passar para os meus alunos, ainda mais agora que eu vivo esse processo, né? Eu tenho perguntado muito para Jesus, e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Eu cumpri minha missão porque é a sensação que eu tenho. Mas e agora? Eu não me preocupo mais com nada, gente. Estou dizendo para vocês que eu não me preocupo mais com nada. Tudo que vier é lucro. Não tenho mais essa preocupação. Não tomo remédio, estou há 7 meses pelo processo de luto, não precisei fazer em momento nenhum uso de nenhuma medicação para dormir, né? Choro porque tem que chorar mesmo, faz parte, mas, graças a Deus, a minha ansiedade, quando ela me aparece, que ela vem, faço logo respiração, solicito logo a ajuda de Jesus, e digo, ai, meu Pai, eu não posso vacilar, eu tenho que passar, eu tenho que fazer o que você falou, a gente tem que vencer o mundo, nós temos que ser o exemplo, nós temos que ser os pés e mãos de Jesus nesse mundo materialista, consumista, e que está nos arruinando a nossa juventude, porque nossos meninos estão colados numa tela, o uso da tela também é gerador de muita ansiedade, e dizer para eles que o caminho não é esse, que a gente está aprendendo que o caminho não é esse, e é isso, gente, eu acho que a gente tem que procurar ser o filho, e não ser, de confiar, como disse a Luciana, confiar mesmo, fazer o exercício de confiar, de dizer, olha aí, Deus, olha aí, Jesus, vou confiar, mas confiar mesmo, né? Porque nós não temos outra alternativa, não. Nós fomos colocados aqui na hora derradeira, né? Me lembro do Emmanuel, quando dizia para o Chico, cuidado com a hora derradeira. E nós estamos vivendo essa hora, gente. A hora em que estamos sendo chamados a mesmo darmos exemplo mesmo de que confiamos, de que estamos no exercício, né? Eu vejo dessa forma. Você falando aí do Emmanuel, né? Me lembro, a gente tem falado muito disso, né? Que ele traz para a gente que nós somos, podemos ser, né? Almas primárias, e no exercício para sermos almas conscientes. E isso exige da gente esse orar e vigiar. Isso. Você coloca a tua dor, eu fui lembrando da minha, né? Que eu falei, a gente tem realmente lá o Evangelho, né? Bendito seja a dor, porque passar pelos 3 cânceres me trouxe essa questão de viver um dia de cada vez. Cada momento é um momento, sabe? Eu não tenho mais aquela preocupação do amanhã, né? Porque, e toda vez que a gente levanta, acorda, tem mais um dia para realizar o meu trabalho aqui
na matéria, aqui na Terra. Eu tenho mais um minuto. Então, a gente realmente valoriza o agora. Olha que interessante, a gente tem que passar por uma dor grande, significativa, para mexer o nosso interno. Porque enquanto essa dor ela não for significativa, o que está acontecendo ainda não entrar, né, não estiver ali no nosso mais íntimo mesmo, a gente não transforma. Então, bendita seja a dor, né? Você trazendo isso. Vera, quer falar um pouquinho para nós, minha amiga? Então, ouvindo aqui amorosamente todos vocês, nós temos uma história de vida, cada um. Cada época temos uma preocupação, né, com o filho que vai para a faculdade. Bom, enfim, nossas histórias de vida. Nós temos os ensinamentos de Jesus, né? Ele fala que hoje é o presente de Deus para nós é hoje. O ontem a gente já passou, a gente já teve alguma atitude inadequada, podemos refazer. O presente é o hoje. O amanhã não chegou, é a nossa ansiedade. Então, nesse mundo de tanta velocidade, de tantas notícias, nós vivemos o mundo, né? A Rita dando aula para adolescentes, então nós temos o nosso mundo, as nossas preocupações variadas, cada um com a sua, né? Com a sua dor, sabendo que nós estamos aqui aprendendo todos os dias, aprendendo com as nossas ansiedades. A ansiedade de hoje pode ser que daqui a um tempo não seja para mim alguma coisa que me incomoda, já passei por ela. A gente tem a fé, com certeza, né? Nós temos a fé, mas nós estamos aprendendo, e a gente aprende assim, ouvindo as histórias, né? Comparando com as nossas histórias, cada uma dando valor à sua história, ao momento de preocupação, de ansiedade que está passando, porque nós estamos nessa condição espiritual, a gente está nesse patamar, acho que todos nós sabemos que não há necessidade, que o futuro, nós temos Deus, mas nós nos preocupamos, sim, não é? A gente sabe que Deus vai fazer o melhor por nós, mas estamos aqui aprendendo todos os dias, todos os dias. Então, que a gente não alimente excessivamente as nossas preocupações, que é o que nós fazemos, alimentamos sempre aquele pensamento, e que essa maturidade espiritual, essa maturidade emocional, a gente atinja um dia. Mas, por enquanto, temos as nossas preocupações, as nossas maneiras de gerenciar, né? Tomando um remedinho, cuidando de uma planta, vendo uma planta dar uma flor bonita, ouvindo uma música, né? Praticando uma yoga, uma meditação, uma oração. Cada uma de nós sabe o caminho, mas estamos juntas. Quem sabe no futuro a gente não tenha mais essa ansiedade do amanhã e a nossa fé seja muito fortalecida por Jesus. Então, um beijo para cada um de vocês e ouvi, sim, com muito carinho cada história e o meu abraço a todas aí, a todos. Obrigada, Vera. Lila, vou para Guará agora. Ó, nós fomos para Pará, fomos para Taubaté, vai dar mais um pouquinho, a gente vai para Guará. Nossa, mas falar realmente depois de todos esses comentários, essas histórias, eu acho que eu penso um pouco como a Vera, assim. Eu acho que são processos de aprendizagem mesmo, de crescimento, né? Que a preocupação com o futuro talvez seja um ensaio de que a gente saiba que vai ter um amanhã, mas a gente ainda não aprendeu que o amanhã é o hoje, né? Que é o que a gente fizer hoje. E acho que a gente também está numa luta entre a entrega e a aceitação,
e do controle da vida, né? Com quem que está o controle da vida, né? A gente está acho que nesse processo de entender qual que é a nossa parte e qual que é a parte da fé, né? E também no processo de entregar entre a humildade e o orgulho, né? De que a gente possa dar conta de tudo, que nós sabemos qual que é o que é melhor para a gente, né? E não o que Deus planejou para a gente. Então, acho que a gente está nesse processo de descoberta e de aprendizado. Eu acho que a gente tem que se precaver, né? Eu pensei na Vanessa. A gente vai ter que pensar, fazer uma poupança assim. Não tem como não fazer, né? Ou pensar quais os caminhos melhores, né? No caso do Bernardo, ele pode, ou da filha dela de 3 anos, pode fazer ajudá-la a fazer uma universidade pública, porque é caro mesmo o ensino superior. Então, a gente tem que se precaver, né? Dentro daquilo que a gente pode pensar. Então, pensar no possível e confiar que o impossível vem de Deus, né? Então, mas acho que são processos de aprendizado mesmo. E eu acho que o remédio ajuda, porque ele ajuda a gente a viver de um jeito. Eu, por exemplo, tenho muito problema com raiva, é um transtorno de humor. E aí, o remédio me ajudou a perceber como é que é viver sem raiva. Como é que é isso, né? Como é que pode ser isso? Que era uma coisa que eu não conseguia vislumbrar. Então, é uma ferramenta. Eu acho que também é a meditação, né? Então, por exemplo, assim, eu lavava a louça e a louça acabava ficando suja. Porque eu não estava lá pensando na louça a hora que eu estava lavando. Então, uma vez eu ouvi aquela monja Coen e falou assim: lave a louça, passe a mão e veja que foi aí que eu comecei a me concentrar. Então, são todos pequenos momentos que nos fazem vislumbrar possíveis, né? Então, o yoga, a meditação, o remédio, eu acho que a música, como a Vera falou, ouvir uma história, o contato com a natureza, a observação da natureza, perceber que nós somos da natureza, né? Nós temos o mesmo ciclo de vida, né? De crescimento, de nascimento, crescimento e morte, né? Assim, há um ciclo, né? É isso que eu pensei quando eu vi a passagem do Mateus. Ô, Lila, eu estou rindo aqui, Lila. Estou rindo aqui porque eu descobri por que eu estou lavando a louça mal. Porque eu sempre lavei muito bem a minha louça. Nos últimos tempos, quando eu vou pegar um garfo, vou pegar um prato, gente, acho que é a idade, não é possível. Mas eu uso óculos aqui, para perto. Para longe, não. Então, agora eu tenho pego o óculos para lavar a louça. Agora, sua teoria aí, acho que eu estou pensando em outra coisa. E aí, não olho para o prato, entendeu? Pois é. Comigo foi esse o problema. E outra coisa, conheço a Lila, gente, uns 40 anos, Lila? Por aí, E né? aí? E tivemos uma convivência boa. Eu não sabia dessa questão do humor. Nossa! E essas risadas que ela dá, né, Gustavo? Ela enganou a gente. Enganou. Mas esse que é meu problema. Quando eu falo com o médico fala assim: não, você não tem esse problema. Eu falo assim: vai perguntar para o Samuel lá se eu tenho ou não tenho. Então, tá bom. Obrigada, Lila. Gustavo? E aí, eu vou pedir para o Gustavo fazer a conclusão para a gente, porque nós já estamos no horário aqui, né? E aí ele fecha para a gente, tá bom? Misericórdia, falar o quê depois de tantas reflexões tão boas, tão construtivas, né? Preocupação. O que a gente está se ocupando, né? Quais são as nossas ocupações que conduzem a nossa vida, que conduzem as nossas escolhas? Eu acho que a grande questão é essa: a gente não analisa muitas coisas, a gente não constrói, como a gente estava falando na semana passada, o nosso pensamento
para a gente cada vez mais se entender algo que vai muito além dessa matéria que a gente está arrastando aqui por esse mundo, com tantas preocupações do mundo, né? E não é uma questão de não se preocupar com as coisas do mundo, mas é da gente realmente, quais são meus propósitos, o que realmente eu estou fazendo aqui, o que eu estou buscando, da onde se constrói esse cenário de acontecimentos que eu chamo vida, minha vida, as pessoas que surgem no meu caminho, com quem eu construo laços, vínculos, a minha família, filhos, qual o meu papel, qual o papel dessas pessoas, né? Nós estamos aqui para lutar por metas criadas pela uma ilusão coletiva do mundo, ou a gente está aqui para pensar por que essa pessoa entrou na minha vida, por que essa pessoa temporariamente deixou a minha vida, por que eu trabalho em tal caminho, por que eu me ocupo em tal situação. E a gente não faz esses questionamentos, né? A gente vai se deixando levar por um pensamento coletivo, turbulento, doente, que tem muito pouca espiritualidade, que tem um olhar muito limitado, né? E eu acho que a única maneira da gente não se preocupar, a gente se ocupar com a vida, da maneira como ela vai se apresentando, é a gente expandir esse pensamento, expandir esse olhar, é a gente aproveitar também as situações que Deus está criando na vida da gente, né? Pensei uma coisa agora que me emociona um pouco, assim, eu tenho uma mãe que não está mais fisicamente comigo, mas que é um ser único na minha vida. E às vezes eu fico pensando que nessa jornada eu tive ela como mãe, eu recebi esse presente de Deus. E às vezes eu penso, será que eu aproveitei tanto quanto eu poderia o tempo? Será que isso vai acontecer da maneira como foi nesta vida e em outras vidas? Porque somos irmãos todos em jornada, né? Nós estamos na vida uns dos outros. E a gente não sabe, e a gente às vezes não aproveita a presença, né? As situações, os acontecimentos, as oportunidades de ser mais leve, de confiar mais, de se conectar mais com Deus na figura de tudo que Ele cria, inclusive de nós todos, né? A gente está falando de preocupação, mas nós estamos aqui juntos trabalhando um conceito da gente não se preocupar. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe amanhã a gente não cria um pouco de juízo e acorda melhor, e acorda mais leve, acorda mais confiante. Mas não é confiante num Deus que a gente não conhece direito, porque a gente é limitado. É confiante num Deus que prova para a gente que está tudo bem, que está tudo. Se a gente fizer a nossa parte, a parte dele sempre vai estar sendo feita, né? Se a gente pensar que a gente está numa bolinha de mineral, de terra, de um monte de coisa que está dentro de uma galáxia, e que a qualquer momento pode vir um meteoro, pode bater um outro planeta, sei lá, uma galáxia pode bater na outra e tudo se extinguir, e nada disso acontece. Porque ele está cuidando, e o propósito de tudo que existe é harmonia, não é caos. E a gente bota o caos na nossa vida. A gente se atrita, a gente se preocupa. Como a Vanessa bem colocou, ela colocou a preocupação e respondeu. Não adianta se preocupar, a gente tem que se ocupar. Bom, eu vou ter essa responsabilidade, eu tenho aquela. E vai dar certo. E se não der, a vida vai mostrar um outro caminho, né? Eu lembrei com essa tragédia horrível que está acontecendo no Sul, me marcou muito um depoimento de um senhor, eu acho que ele era caminhoneiro, uma pessoa, sei lá, uma pessoa extremamente simples, uma pessoa de fala simples,
e ele estava sendo entrevistado, e antes dessa tragédia maior, houveram em alguns locais também já enchentes, né? E era a terceira vez que ele perdia a casa, mas dessa vez a casa, ele perdeu tudo, que tinha uma casa que era simples já, e na enchente anterior que ele atravessou, gente, ele perdeu a esposa desencarnou. E esse homem falando com uma serenidade de que, assim, a gente tem que recomeçar, a gente tem que aceitar, Deus é por nós, e vamos trabalhar, e vamos construir de novo, porque não tem, né, material, do ponto de vista material, que é o que tanto mexe, excita as nossas preocupações, mas além disso, ele perdeu o humano, ele perdeu, né, a referência de tantas coisas. E daí eu, olhando aquilo, pensei assim, quem que é o sábio aqui, né? O que é sabedoria? Cultura? É possibilidades? É viajar? É aprender da cultura do mundo? Ou é sentir as coisas de Deus? É se integrar a sabedoria disso tudo que nos envolve, que nos oportuniza tanta coisa que a gente desperdiça, porque a gente está preocupado, né? Então, sei lá, é isso. E eu acho que a gente não percebe também que quando a gente se preocupa, a gente mantém as coisas que não são boas nas nossas vidas. A gente não resolve, a gente não desfaz o laço e deixa seguir, né? Buda falava que nada vai embora antes de nos ensinar, né, o que a gente tem que aprender. E o que a gente se preocupa, por que a gente não se liberta daquilo, né? Por que a gente não se acalma e deixa ir para que os caminhos se mostrem, se façam? Então, que Deus nos ilumine nesse propósito, que amanhã a gente acorde realmente despreocupado, e buscando assim, o que eu vou me ocupar hoje, o que vai trazer alegria para o meu coração. Eu vou fazer uma prece por alguém que por enquanto está longe, mas que um dia eu vou reencontrar. Eu vou transformar o meu dia numa oportunidade de falar coisas boas e trocar com aqueles que cruzarem meu caminho, no meu trabalho, no café da manhã com a minha família, sei lá. Eu vou agradecer, né? Tudo que está bem. O que está bem não é o que está maravilhoso, não é ganhar na Mega Sena, não é a vida mudar. Estar bem, a gente está em paz, e talvez o nosso pensamento está um pouquinho mais próximo do pensamento de Deus. Isso talvez, essa seja a melhor das nossas ocupações, é o que vai trazer as melhores bênçãos, né? Mas nós estamos aqui para aprender isso, e que bom que a gente está junto para trocar das nossas experiências e nos ocuparmos cada vez melhor, né? Jesus nos abençoe. Se nós ficamos aqui por 1 hora e 5, inteiramente nessa sala, prestando atenção, olha, fizemos um ótimo exercício do agora, não é não? Ô, Chicarino, você pode fazer a prece para a gente, por favor? Rosana. Oi, Mariela. Eu posso falar uma coisa? Claro. Escutei tudo isso, tá? Queria aprender a ser um pouquinho o que cada um de vocês são. Um dia eu chego lá. Mas hoje eu quero agradecer, porque eu estava com muita preocupação com minha irmã, desculpa, que estava com uma coisa que ela precisava saber de saúde, e ontem, mesmo eu não merecendo, tive boas notícias, tá? Então, assim, quero agradecer muito, que mesmo que eu não mereça, as coisas boas estão vindo, tá bom? Só por isso. Obrigada por vocês estarem me ajudando nisso. Desculpa que às vezes eu sumo, mas é porque eu tenho muita preocupação. Eu sou muito ansiosa. Eu vou pôr a imagem, é porque eu já estou chorando, tá bom? Mariela. Um abraço, viu? Um abraço para você. Mas um dia eu chego lá. A Ângela já me conhece um pouco também. Nunca me conhece. Mas um dia eu chego lá, tá? Vou chegar a ser um pouquinho parecida com vocês. Tá bom?
Todos nós um dia chegaremos lá, viu? Todos nós. Jesus disse isso, né? Desculpa atrapalhá-los, tá? Mas eu fiquei muito feliz com o que Deus me presenteou. Tá bom? Um beijo. Obrigada, um beijo. Chicarino? Rosana, antes de fazer a prece, eu só queria dizer o seguinte. Eu também me preocupo muito, me preocupo excessivamente, então eu vou cortar o excessivo e vou continuar só preocupado. Eu não consigo, me despreocupar. Então, pensando assim, eu convido a todos e a todas a elevar os nossos pensamentos aos céus, a nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus e com toda essa espiritualidade que nos acompanha, que estão sempre junto de nós, nossos anjos de guarda, que eles possam nos aliviar desses pesos que carregamos, embora isso seja missão de nós mesmos, aliviar os nossos corações e não permitir essas perturbações que sempre nos tira do eixo, que sempre nos tira as nossas concentrações, nos tornam preocupados. Então nós rogamos ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê muito mais do que tem dado. Ele sempre está nos amparando, nos auxiliando em todas as horas, nos fazendo gratos por tudo que recebemos, mas queremos ter responsabilidades. E as responsabilidades, às vezes, nos consomem. Mas também é necessário que a gente aprenda a suavizar isso para os nossos corações, para que a vida seja um pouco mais leve, mais suave, conforme Jesus nos explicou que faria quando estivéssemos aflitos. Então, pensando assim, nós queremos agradecer essa noite maravilhosa, esse encontro tão abençoado, onde todos puderam trazer as suas aflições, as suas preocupações, expor aqui no grupo. Isso é coragem, isso é determinação, isso é fé, é esperança também que podemos mudar. Então nós pedimos a Deus que nos abençoe e que nos permita essa mudança, porque temos certeza que Ele está sempre junto de nós. Que assim seja, Senhor.